Olá, mundo! Bem-vindo ao último vídeo do Beer for Devs sobre evolução de desenvolvimento no Proteus. Se você perdeu alguma das outras edições, não se preocupe. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Então prepara o seu chopp, vem com a gente e solta a vinheta, Lobinho! Então vamos lá! Nesse vídeo a gente vai tratar sobre desenvolvimento front-end web e mobile e o que a gente tem feito por aqui. Para isso, os nossos convidados de hoje são Bruno Malafaia, gerente de Framework ADVPL, Cláudio Koji, gerente de produtos mobile e BA, Conrado Gomes, coordenador de engenharia Proteus e Fábio Rocha, gerente de Framework Front-end e quem vai me ajudar nesse bate-papo por aqui. Vai que é tua, Fabão! Quando a gente fala de front-end web, pensando que já é uma tendência há certo tempo esse desenvolvimento, quando a gente fala de troca de interface, qual que é a opção ou a melhor escolha quando a gente fala nesse framework real que a gente existe hoje? Popularizou bastante, né, o termo front-end e as ferramentas para auxiliar. Então, hoje você tem N frameworks com as mais variadas intenções. Então, assim, o framework ideal para você adotar num projeto depende muito de qual objetivo que você quer atingir. Aí eu posso falar pelo exemplo que a gente tomou aqui na TOTUS. A gente escolheu o Angular, que é um frame que inicialmente foi criado pelo time do Google e hoje é um frame open source, um dos mais populares no mercado. E as decisões, assim, a gente ficou muito... Você tem o Angular, o React, você tem Vue. Nossa decisão é muito baseada no tipo de aplicação que a gente tem que desenvolver. Então, sistemas complexos, onde muita gente mexe, muita gente coloca a mão. Então, o Angular ele já é um frame um pouco mais operativo, ele já te traz uma estrutura de aplicação muito mais bem definida, com teste, com componente, com roteamento, com formas de fazer as coisas. É ao contrário, por exemplo, de um React, que é uma biblioteca, na verdade, não é nenhum frame, que está focada mais ali na parte da visualização. Então, depende muito de qual o seu objetivo. Aqui a gente escolheu o Angular, na minha visão tem sido uma escolha acertada, mas isso não impede também que a gente se aventure por outros frameworks, porque essa tecnologia ela acaba sendo passageira, né? O que fica mesmo é a parte do JavaScript, HTML e CSS. Aí entra o ponto da nossa decisão do Angular e aí até a criação do TOTUS HTML Framework como uma biblioteca de componentes para atender a interface dos nossos produtos novos. Aí, Bruno, vem uma pergunta. Um programador hoje, seja ele Java que fazia front-end num JSP, ou um programador C# que fazia no ASP, ou seja, de qualquer outra linguagem, no próprio ADVPL, que fazia interfaces com MVC, por exemplo, fatalmente vão ter que aprender JavaScript, HTML e CSS, pelo menos o básico? Com certeza. Para você utilizar o que melhor tem do frame ou da ferramenta, ou da biblioteca, você tem que conhecer minimamente o que constrói, o que faz ela funcionar. Então, e abre um universo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, acho que meu ponto é que justamente a decisão é diferente. Não é a questão só de ser o Angular, a questão é a gente vai programar web ou não vai programar web. Então, a partir do momento que a gente está debaixo de um browser, a gente tem infinitas possibilidades, e aí vale sim, para a gente desenvolver algo mais acertado, conhecer como é que ele foi construído e o que eu posso usar para ganhar o de melhor que ele tem. Então, aí entrando nessa vertente, a gente sabe que geralmente as aplicações webs elas são criadas para portais, na grande maioria para executar em navegadores. Então apareceu o Electron, onde a gente conseguiu pegar uma aplicação feita para web, no navegador, e trazer para o desktop. E aí, como que a gente faz no Proteus hoje? É realidade isso? A gente já tinha feito um primeiro movimento para dar um pouco mais da experiência web, de conseguir rodar a solução debaixo de um browser, que foi o movimento do Web App. E aí agora, nesse movimento de disponibilizar a aplicação em cloud, a gente precisou ter um pouco mais de confiança com o sistema operacional do cliente. Então, a gente acabou adotando por embarcar a solução dentro de um Electron e disponibilizar isso para os clientes para conseguir utilizar alguns dos recursos que a gente não está preparado ainda para ser 100% Cloud Native. Então, essa relação de confiança a gente só conseguiu estabelecer a partir do momento que a gente adotou o Electron para embarcar o produto dentro dele. E nesse meio tempo a gente cria a oportunidade de começar a fazer uma movimentação do Smart Client normal, que é aquele que já é desktop, para um Smart Client Electron, que
na verdade, o que você vai estar vendo já não é mais um desktop, é simplesmente um browser com uma capa mais amigável para o usuário final. Então, dá a oportunidade de a gente começar a fazer essa movimentação e, no futuro, terminar de vez a parte desktop do Proteus. E acho que fatalmente, Koji, acaba vindo a revitalização dos produtos, porque para atender essa demanda, a gente realmente precisa repensar tudo isso, baseado num guideline ou até mesmo um design system novo e junto com um estudo de UX para poder formar. Isso, quando a gente fala de migrar a interface, que hoje é uma interface client-server, para uma interface front-end mesmo, você tem um servidor servindo APIs e um cliente consumindo, a gente não está falando só de reescrever as nossas telas em HTML e consumir chamadas. A gente está falando de reescrever toda a aplicação, repensando inclusive os processos desde o princípio. Então, é um projeto que demanda tempo e que a gente já começou a fazer com alguns módulos, que eu vou repensar essa tela. Primeiro porque eu tenho agora... as pessoas estão acostumadas com outros tipos de sistema, então, antigamente, pouca gente usava sistema no dia a dia, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo usa. E os sistemas que a gente usa, o Spotify, o Netflix da vida, quando você vai para o seu ambiente de trabalho, você não espera nada mesmo que isso. Você quer o mesmo tipo de interação. Então, para dar esse mesmo tipo de interação, a gente não está falando só de tecnologia. A gente está falando de repensar a forma como a gente escreve os processos também. E aí, criar um design system, que nada mais é do que um conjunto de padrões, de componentes e de interações que a gente pode uniformizar e trazer alguma coisa que a gente já comprovou, que a gente já testou com o cliente, já viu que tem ganho. Criar esse design system para construir nossas aplicações baseadas nele traz um ganho de produtividade muito grande. E também essa questão de revitalização traz uma outra realidade para a gente do Proteus, que a gente estava sempre acostumado no modelo de criação de formulários com nossos metadados e quando você revitaliza e pensa no modelo atual de desenvolvimento, a usabilidade é fundamental. E aí, Bruno, eu queria que você explicasse se no caso do framework, se a gente já usou em algum projeto essa nova visão de desenvolvimento. Em vez de fazer um desenvolvimento fechado numa caixa de metadado, a gente criou uma interface front-end web baseado no Proteus exatamente para atender uma demanda de framework. A gente está em processo, tá? A gente fez a primeira entrega utilizando o THF de fato e agora a Portinari. A gente fez para fazer o desenvolvimento do Discovery. Então, o Discovery já é uma ferramenta que usa, mas ele usa nativamente o browser. Então, ele não está dentro do ambiente Proteus. Mas a ideia é a gente estar trabalhando nisso, inclusive para abstrair o que o time do Fábio entrega como produto, como frame, para a gente conseguir também trazer a produtividade que o time de desenvolvimento tem quando usa o frame ADVPL. Então, a gente está em conversa para a gente conseguir expor o metadado e a gente conseguir otimizar algumas coisas, mas sabendo também que isso vai um pouco na contramão do que é um desenvolvimento web, né? Então, a gente deixa um pouco, de repente, de pensar genérico para pensar específico e ganhar em produtividade, né? Então, a gente sabe que isso vai ter um grande ganho na hora de desenvolver, de entregar a solução tanto para o cliente adotar também o THF, como para a gente mesmo fazer o que é de mais básico que existe. Mas a gente também sabe que a gente vai ter que olhar com mais carinho quando a gente falar de interfaces mais complexas e, de repente, sair um pouco desse modelo automático, genericão, para atender a algum processo específico, e acho que essa é a grande diferença. E aí entra a questão do movimento da TOTOS de exposição de APIs, que a gente começa a desacoplar o back-end do front-end exatamente para você ter a opção de desenvolver o que é melhor para você. Conrado, você acha que para um cliente nosso, a opção dele poder implementar com front-end uma tela já feita por nós, você acha que é improdutivo para um cliente, ou você acha que realmente faz sentido ele poder olhar uma tela nossa e implementar a versão dele baseada nas APIs? Essa é a beleza quando você tem APIs, né, APIs. Você dá a possibilidade do cliente criar uma tela nova que serve somente para ele, que atende perfeitamente o processo dele. Você pode também, como o cliente tem uma API para usar como base, para ele criar a tela dele, ele pode começar a fazer integração até com outros sistemas que ele tem na infraestrutura dele. Então, ele começa a gente dá as ferramentas, as regras de negócio, e ele se sente livre para criar a melhor experiência de uso e de processo dele. Eu comentei, né? Quando a gente tomou essa decisão de passar a adotar o desenvolvimento web, as possibilidades elas são infinitas, assim. Então, o cliente pode até juntar 2, 3, 4 processos que era antigamente feito em lugares espalhados, que para ele faz sentido de ser num lugar centralizado, ele pode inclusive fazer isso. E é o movimento que eu acho que o Koji mencionou,
que é a gente olhar para o que a gente está fazendo e falar assim, como a gente torna o processo mais simples, a vida do cliente mais simples. E aí, fatalmente, quando a gente fala de aplicações web, que seria essa revitalização, a gente cai num outro mundo que é a necessidade do RP realmente precisar de aplicativos móveis, porque é a outra tendência de muito tempo, na verdade, né, de hoje, que é realmente o uso dos smartphones. Koji, qual que foi a necessidade realmente que apareceu para a gente realmente criar aplicativos móveis para RP? A necessidade ela parte porque a forma com que as pessoas interagem com os sistemas ela vem mudando. Na verdade, ela mudou. E aí isso demanda novos tipos de experiências, novas interações. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de um aplicativo que a gente tem que é para fazer prestação de contas de viagem. O momento em que faz sentido você fazer uma prestação de contas de viagem é quando você está viajando. E nesse momento, na maioria das vezes, você não tem um notebook, você não vai abrir um notebook ali no aeroporto, no táxi, para fazer um lançamento da despesa. Então, a gente criou um aplicativo para que a pessoa possa, no meio da viagem, tendo ou não a internet, conseguir fazer o lançamento das despesas. Esse tipo de interação ele é cada vez mais comum. Então, hoje a gente já tem mais de 15 aplicativos que é para trazer exatamente produtividade nesse momento crítico. Então, vou dar um exemplo que agora vai no outro extremo. A gente tem um aplicativo que ele é específico para você fazer coleta de fardo em lavoura, fardo de algodão, por exemplo. Então, o operador ele vai com um aplicativo para dentro do campo, para dentro da lavoura, e faz a coleta desses fardos e já faz o lançamento no Proteus automático assim que ele volta para o escritório. O nível de produtividade que dá isso é enorme, porque antes ele tinha que fazer numa pranchetinha, depois ele volta para o escritório, lança tudo na mão, aí você tem uma série de variáveis que pode dar problema, ele pode perder uma folha, ele pode digitar um número errado, e a gente já traz uma nova experiência muito mais simples e aí foca na usabilidade. E deixa o cliente focar no que é o negócio dele, que não é usar sistema, é fazer, nesse caso, por exemplo, produzir algodão. E aí, quando a gente fala de aplicativo móvel, vem a discussão eterna, desde que nasceu, que é a grande diferença, ou não diga grande, mas ou talvez a principal, Conrado, que é entre o nativo e o híbrido. O que eu devo escolher, né? Eu faço um aplicativo nativo ou um aplicativo híbrido, né? Essa escolha sempre é difícil. E, assim, em resumo, é basicamente que quando você quer fazer um aplicativo, depende também da tua regra de negócio. Você pega a mesma coisa, um Netflix, um Airbnb, onde o aplicativo é parte essencial do teu produto. Se uma pessoa trocar de tela porque está lento, ele perde um cliente. Então, nesse caso, por exemplo, é muito legal escolher um nativo, porque você vai ter mais possibilidades. E você vai ter uma performance talvez maior e mais funcionalidade. Só que, por outro lado, você tem que contratar times diferentes para cuidar de aplicativos diferentes. A produtividade cai, você precisa de conhecimento especializado, e com o híbrido é completamente ao contrário. Com o híbrido você consegue utilizar um framework, usar conhecimentos mais genéricos, e mesmo assim, hoje em dia, antigamente era mais difícil, hoje em dia a qualidade e a performance está muito perto um do outro. E aí a gente vê a evolução do React Native, por exemplo, o Native Script, que traz essa realidade mais próxima, que você realmente desenvolve na mesma forma, ou muito próximo de uma aplicação web com JavaScript, TypeScript, e realmente gera nativo. Então, realmente, a tendência é que, no fim, seja praticamente... É muito mais prático você fazer um híbrido, usa um desenvolvedor, faz um aplicativo, e ele funciona em 2 ou 3 plataformas. E aí, Koji, vem a questão por que a gente resolveu usar o Ionic especificamente para a maioria dos nossos aplicativos do Proteus. A questão vem pela demanda mesmo, do tipo de aplicativo que a gente faz. Então, hoje, a maior parte dos aplicativos da TOTUS ela é feita são híbridos, então ele é desenvolvido com tecnologias web e empacotadas dentro de um aplicativo, e aí que a gente faz expedição nativa na loja. Mas a gente tem também aplicativos nativos onde isso faz sentido. Qual que é o nosso drive de decisão? Primeiro, custo. Não tem nem como comparar, você converge em uma equipe. Quando se fala de um app híbrido, você também não tem 100% de reaproveitamento de código, mas está muito próximo disso. Mesmo quando você usa tecnologias como React Native, o Native Script, ainda é menos do que isso. Nossos aplicativos, em grande maioria, eles são processos bem simples, com alguma tarefa pontual, ali, alguma atividade core, e que não demanda muito processamento, não demanda muita interação com o hardware do dispositivo. Então, a gente não faria uso dos melhores benefícios que a plataforma nativa traz, então não fazia sentido a gente pagar esse custo desde a partida. E um outro ponto importante, até em linha do que o Bruno comentou, é porque hoje a gente já tem times que já são fluentes no desenvolvimento web. E a gente usa esses mesmos times para desenvolver aplicativos
porque ali o gap de conhecimento fica muito menor. E levando para esse lado de desenvolvimento, né, a gente está falando muito do aplicativo, do lado de como a gente implementa aplicativos com Ionic, React Native e as tendências. Bruno, para a gente fazer essa integração com Proteus, qual que é a forma que usa para a gente realmente usar algumas funcionalidades do Proteus, ou as regras generosas do Proteus no aplicativo? É com a exposição de APIs que a gente comentou, né? Então, tudo que a gente tem feito na linha de aplicativos, de APIs, e todo o projeto de integração, ele serve, inclusive, para todas as iniciativas, tanto web como mobile. Então, assim que a gente tomou a decisão de expor tudo que a gente faz aqui, de regra de negócio, para fora, então ali a gente já estava pensando, inclusive, nessas abordagens. Então, daqui para frente, tudo que a gente publicar lá no api.totos.com.br já está liberado para uso. Então, cabe ao cliente ou até as equipes internas entenderem e fazerem uso daquilo para construir o que desejarem. Eu acho que é até importante também a gente colocar, porque tem um lado de, se a gente pensar em customização, que o cliente vai poder criar as APIs, que é super importante, que é uma questão de conhecimento de boas práticas de API, né, que volta um pouco no nosso primeiro vídeo. Mas, Koji, eu queria que você colocasse, de repente, alguns desafios que você está há 2 anos, no desenvolvimento de um pouco mais de 2 anos, desenvolvendo aplicativos, e eu passei junto com você, inclusive, uns desafios que não é tão simples assim criar um aplicativo, publicar. Por mais que agora tenha aparecido o PWA, que é o Progressive Web App, é uma outra realidade que está crescendo, mas eu queria que você colocasse também para a gente deixar claro que assim, é muito bom fazer aplicativo, ajuda muito na produtividade, você tem um alcance muito maior das pessoas que usam, mas existem alguns desafios que não são tão... ninguém fala de verdade que você vai passar. Queria que você desse um exemplo de algo assim. No caso, quando a gente fala de Proteus, um exemplo claro é que talvez um aplicativo seja um cenário onde você tem um cliente e N servidores, né, que é o oposto do que normalmente a gente vê em arquitetura de software. Por quê? Porque eu só tenho um canal de distribuição, que é a loja. Eu não consigo colocar um aplicativo, pelo menos se eu quiser atingir um número grande de pessoas, eu tenho que colocar esse aplicativo ou na Google Play ou na Apple App Store. E a questão é que lá só existe uma última versão. Você não consegue entrar na Google Play e falar, eu quero baixar esse aplicativo, mas eu não quero essa versão aqui, eu quero a anterior. Isso não é possível. Só que quando a gente fala do Proteus, cada cliente ele tem o seu próprio calendário de atualização. Então, talvez o maior desafio, ou um dos grandes desafios que a gente diariamente vem resolvendo é como que eu garanto que o meu aplicativo que está lá na loja, ele consegue falar com todas as versões do Proteus que estão na rua. Em alguns casos, a gente tem aplicativos que falam não só com o Proteus. Então, a gente tem, por exemplo, o aplicativo Meu RH, que o mesmo aplicativo ele fala tanto com Proteus, quanto com RM, quanto com o DataSul. Então, ele tem que se adaptar a isso para que, quando a gente lança uma atualização, lance uma nova funcionalidade, a gente tenha sinergia entre as linhas de produto ou entre as squads, para que eu não quebre nada ali no final no uso final. E aí tem um grande desafio também, quando a gente fala especificamente de aplicativos, é que, normalmente, em aplicativos, as pessoas não abrem ticket, não reportam problema, ela simplesmente desinstala. Então, se ela baixa o aplicativo e ela tentou usar 1, 2 vezes e ela não conseguiu, ela desinstala, você perdeu aquele cara e dificilmente você vai conseguir chegar nele de novo. Então, a sua margem para erro ele é muito pequena. Então, aí volta no nosso vídeo, quando a gente falou de análise tática de código, de teste automatizado, você precisa garantir todo esse fluxo funcionando para você conseguir expedir produtos com qualidade. E volta também, de novo, na questão de usabilidade, o que a gente usa aqui no nosso UX Lab e tudo mais, porque você tem que garantir esse lado de usabilidade, como o próprio... A gente traz um pouco da realidade do Uber, do iFood, de outros que a gente fala, pô, eu não gostei do aplicativo, vou sair dele. Quando a gente começa, mesmo para RP, trazer essa realidade aplicativa, a gente cai no mesmo problema ou solução deles, que é trazer mais pessoas ou tirar mais pessoas, né? Então, a gente acaba caindo no mesmo ponto de usabilidade. Um negócio legal é que assim, todos os aplicativos que a gente tem publicado, eles usam as APIs que são públicas para todos os clientes utilizarem. Eu não tenho nenhum aplicativo que usa alguma API que algum cliente, fazendo um app customizado, não conseguisse usar. Isso é uma premissa que a gente tem desde o primeiro aplicativo. Então, se um cliente olhar um aplicativo meu, ele tem as APIs disponíveis, e se ele quiser falar, eu vou fazer outro aplicativo, ele faz. Então, a gente tem que pensar usabilidade, e usabilidade só tem uma forma, que é você
mergulhar no dia a dia do cliente. Então, a gente cada vez mais convidando clientes para participar do processo de desenvolvimento desde o embrião, ali, desde o início de quando eu tenho uma ideia, eu trazer o cliente para perto para perguntar para ele, cara, isso faz sentido? É dessa forma mesmo? É assim que você usaria? Para não ficar alguma coisa que é muito na cabeça do programador ou na cabeça do time de desenvolvimento. Né? Aí a gente vê que no fim, a mesma questão do container de a gente expor APIs, facilitar o desenvolvimento de front-end, de aplicativos, tem um outro lado que acaba trazendo de conhecimento e revisão de conceitos para você realmente conseguir entregar algo, não necessariamente automático, como a gente está acostumado, a 3, 4 linhas de comando ele executar, você tem um esforço nesse lado, porque você tem um lado de que realmente garantir a experiência do usuário para ele continuar usando a sua aplicação. Então, eu acho que é legal para mostrar para todo mundo que as aplicações realmente viraram, tanto web e mobile, era uma realidade das pessoas, e as pessoas, a gente no dia a dia usa aplicativos muito bons que a gente quer refletido no que você usa no trabalho. Então, eu acho que vale a pena uma reflexão do quanto a gente está fazendo isso nas nossas aplicações na TOTOS, que estamos fazendo a nossa revolução, e no cliente, quando ele faz numa customização que ele vai entregar para os usuários dele, que são os usuários finais deles. Fechou. E assim nós encerramos mais uma edição do Beer for Devs, hoje sobre evolução do desenvolvimento no Proteus, com o oferecimento do cliente TOTOS, a Estrela Galícia. Se você quiser participar das próximas edições, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que a gente manda o convite para você. E se você perdeu outras edições, é só clicar nos cards aqui em cima. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no sininho para receber todas as notificações. A gente vai ficando nessa, um bom happy hour a todos e até a próxima!